De que forma as pessoas podem buscar o dom de línguas? Porque é incentivado a buscar os dons, né? De que forma a pessoa pode buscar o dom de línguas? Porque isso é uma dúvida grande das pessoas, né? Tá. Eu acho que a primeira coisa é fazer a distinção. A Bíblia fala de pelo menos 3 aspectos diferentes do falar em línguas, né? Porque a gente joga num balaio e trata como se fosse uma coisa só. Bom, vamos falar da fé. Todo crente tem fé. A Bíblia diz que Deus repartiu uma medida de fé com cada um de nós. Mas na hora de falar do dom da fé, ele não fala que é para todo mundo. A um dom. Pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, a outro fé. Ali ele não está falando da fé geral que todo crente tem. Ele está falando do dom da fé, que é uma coisa que a gente explica no curso. É uma fé especial, extraordinária, eu brinco, é uma fé emprestada, é um complemento sobrenatural entre o nível da nossa fé e aquilo que é necessário para um certo milagre. Então, se a gente tratar como uma coisa só, virou bagunça a aplicação do dom da fé. A mesma coisa quando a gente fala de profecia, né? Paulo diz, todos podereis profetizar. Tem um certo nível do profético, que é uma fala inspirada, que todo crente pode viver. Mas quando ele pergunta, são todos profetas? A resposta é não, né? Porque são níveis diferentes, né? Podemos falar isso a respeito, por exemplo, de palavra de sabedoria. Tiago diz que todo mundo pode buscar sabedoria, só sabedoria para todo crente. Palavra de sabedoria é uma manifestação distinta só da sabedoria. Então, quando a gente chega na questão do falar em línguas, a gente tem que entender a aplicação da mesma lógica. Né? O primeiro nível do falar em línguas é uma experiência que todo crente pode ter, não é obrigado, ele não é menos crente se não tiver, mas está disponível para todo crente, né? Que é uma ferramenta de edificação pessoal. Né? E isso não é um dos 9 dons do Espírito. Quando a Bíblia fala do falar em línguas como dom, ela chama variedade de línguas e sempre é seguida de interpretação. Né? Então, a pessoa que foi batizada do Espírito Santo falou em línguas, o cara que está lá no culto começou a levantar a mão, chorar, falar em línguas, ele está experimentando a linguagem de oração, né? Que é para a edificação dele. Tanto que Paulo diz assim, se não tem intérprete, fica calado na igreja, fala com você e com Deus. Por quê? A manifestação dos dons para a edificação do outro. Se você está usando uma coisa que edifica só você, ela não tem utilidade ou serventia na reunião pública. Então, está sendo um egoísta no meio do culto, né? Exatamente. Agora, eu posso, não atrapalhando o culto, usar essa ferramenta, eu e Deus. E isso eu tenho feito muito na minha vida. Eu aproveito o tempo todo, né? Mesmo quando não estou trancado no quarto orando, eu estava vindo de casa aqui para o auditório da igreja, onde a gente tinha uma reunião antes da live, né? Então, assim, eu o tempo todo, 15 minutos aqui, 15 minutos ali, eu estou orando em línguas. Se tiver alguém do meu lado, às vezes ele não vai nem ouvir, porque eu posso fazer isso tão sussurrado, é uma técnica que o tempo a gente aprende. Eu, às vezes, estou no avião, cara, já estive no meio do poltrona, no meio de 2 incrédulos. E eu estou falando baixinho, porque Paulo disse, se ele me ouvir, ele vai achar que eu estou louco. Então, a gente tem que ter bom senso. Agora, o dom de variedade de línguas é uma manifestação diferente. Então, no curso, quando chega a hora da aula do dom, a gente faz essa distinção e explica às pessoas. Agora, a maneira de buscar é básica e primordialmente através de oração. Oração insistente, persistente. Eu tive muita dificuldade para ter a experiência do falar em línguas. Eu cresci numa família evangélica, mas num contexto de igreja muito conservadora. A gente foi assustado e apavorado com a possibilidade disso tudo ser maligno, né? Meu pai era um homem de Deus, eu vi marcas dos dons, mas eu nunca vi ele falar em línguas, eu nunca tive coragem de perguntar se ele experimentou. Mas como eu fui exposto a um desbloqueio cedo, eu tinha 15 anos de idade, o adolescente é mais inconsequente. Então, acho que para mim deu menos trabalho do que muita gente que eu acompanho. De arriscar, né? Mas eu digo sempre para as pessoas, insistir na oração é o principal. Né? Não gosto de tentar ajudar a experiência de ninguém. Mas há outras formas que pode acontecer. A minha experiência, eu estava debaixo de um derramar de Deus. Foi uma coisa espetacular. Né? A Bíblia também fala de imposição de mãos. Né? Então, assim, muitas vezes, orando, impondo mãos sobre pessoas, eu vejo gente novo convertido. A coisa mais linda é quando o cara nunca ouviu falar sobre isso, não sabe o que é para dizer que está sendo manipulado, e de repente começa a falar em língua, como aconteceu lá em Atos 10, na casa de Cornélio. Né? Eu lembro meu filho Israel. Eu não orava em línguas na frente dos meus filhos quando eles eram crianças, porque eu tinha medo deles imitar, brincar, de não entender o que é, banalizar. Então, assim, eles não viam esse tipo de coisa. Nas nossas igrejas, a gente não faz isso em público. Né? Então,
eu lembro de um dia que o Israel chegou para mim, ele tinha 6 para 7 anos de idade, mais ou menos. Ele falou, pai, precisamos conversar. Né? Mas toda noite, quando eles dormiam, eu botava a mão na cabeça, eu dizia, Espírito Santo, o mais cedo possível, que eles sejam cheios, que eles tenham experiência, que eles recebam essa ferramenta sobrenatural. Eu não quero induzi-los, eu não quero ter que explicar o que é, o que existe. Depois eu posso instruir como eles usam, mas eu quero que o Senhor fale. Cara, eu orava todo dia. Um dia ele fala, pai, precisamos conversar. Aí sentei, ele falou, tá acontecendo umas coisas estranhas. Eu falei, filho? Achei que ele ia falar de algo da escola. Eu falei, o que está acontecendo? Ele falou, sabe aquele momento gostoso da oração? Que chega uma hora assim que vai ficando bom, que você não sabe se ri, se chora, aquela linguagem de criança, né? Ele estava falando daquela visitação de Deus. Eu falei, sei. Ele falou, então, pai, quando chega nesse ponto da oração, está me acontecendo uma coisa estranha. Eu falei, o quê? Ele falou, eu começo a falar umas coisas que eu não entendo o que eu estou falando. Aí eu me fazendo de besta, é mesmo, filho? O que seria isso? Meu Deus. Ele falou, pai, é até difícil de explicar, mas são coisas que saem da minha cabeça, é como se eu estivesse falando uma coisa que eu não entendo o que eu falo. Mas como você não entende? As palavras não têm conexão. Ele falou, pai, não entendo nada, nenhuma palavra que eu falo eu entendo. Aí ele falou assim, será que seria errado se a gente orasse um pouco aqui, caso acontecer comigo, será que seria errado eu fazer isso na sua frente? Eu acho que não, filho. Vamos orar? Vamos. E nós começamos a orar. Cara, os primeiros 10, 15 minutos, a oração assim, ainda não tinha esquentado. Engrenado ainda. Daqui a pouco o negócio começou a engrenar. Rapaz, eu lembro desse menino de joelho. Ele começa a chorar. É evidente que a presença de Deus está tocando ele. De repente, ele destampou falar em língua de um jeito que eu nunca vi ninguém falar. Né? E aí eu junto, né? Eu chorava, eu ria. Eu já não sabia se a emoção era só espiritual, era aquela coisa como o pai. Né? Então, assim, a oração ela vai produzir resultados. A Alissa, um dia eu fui ter uma conversa com ela. Eu falei, filha, pode ser que um dia, quando você estiver orando, naquele momento que a oração fica gostosa, você possa ter uma vontade de falar umas coisas que eu não entendo. Ela falou, pai, você está por fora, já está acontecendo faz tempo. Né? Então, assim, os dois tiveram mais ou menos isso na mesma idade, que foi mais ou menos a época onde eu comecei a intensificar esse tipo de oração por eles. Né? E assim, nunca tinham visto. Israel nunca fez isso na frente da Alissa, eu e a Kelly não tínhamos feito. Né? Aí a gente começou a sentar e explicar. Eu acredito que, obviamente, eu cheguei a dar um outro curso e escrever um livro inteiro sobre falar em línguas. É difícil esgotar o assunto rápido. Mas o meu encorajamento essa busca que a Bíblia fala, ela é basicamente desejar e orar muito por isso. Né? Então, assim, a pessoa me pergunta, mas quanto tempo eu tenho que orar? Eu digo, eu passaria o resto da vida orando, se não receber. Porque eu não tenho certeza quando vai acontecer, então eu não ia parar de orar, menos que Deus me aparecesse e dissesse, desiste. Né? Desiste disso que eu não quero te dar. Salvo isso, insistir na oração.